E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um MentorCast. Agora com meus amigos aqui, conselheiros também, o Humberto, a Raíssa e o Leandro. Muito bom dia, especialíssimo aqui pra gente. Então a gente vai bater um papão aqui, conhecer um pouquinho mais sobre cada um. E é isso. Vamos lá que o dia hoje vai ser maravilhoso. Já é. Sim. E aí, Humberto, como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Mudança de ares, veio para São Paulo com a família, isso é muito especial. Fala um pouquinho sobre você, Humberto. Maravilha. Quem é Humberto? Eu sou Humberto, esposo da Raíssa, pai do Isaac Lucas, do João Otávio. E sou formado em Direito, mas já não advogo há uns 4 anos. Tenho presidido uma fintech que está envolvida em meios de pagamento, contas digitais, e a gente tem tentado aí ajudar a revolucionar esse mercado para alcançar lá na ponta e ajudar você que precisa pagar as suas contas. Muito bem, legal. Raíssa, fala para mim, como é ser casado com um presidente de uma fintech? Você auxilia ele ou você tem uma atividade paralela? Fala um pouquinho para mim sobre você, Raíssa. É bom demais, né? Ser casada com o Humberto é bom demais. É um homem extraordinário, é um homem que tem muito a agregar, que nos impulsiona. É meu fã de carteirinha. Ah, que legal, mas agora fala de você. E eu sou advogada também. Que legal. Né? Tenho várias especializações, tem um tempo que eu não advogo também. Estou como assessora da presidência da Biotic, que é um parque tecnológico em Brasília. E não assessoro, não trabalho, não tenho sociedade, nada na Pronto Paguei. Muito bom. Você já tem a maior sociedade de todas, né? Que é o casamento. Temos Essa essa aí, aliança, né? Esse compromisso, né? Essa é a maior. Um com o outro. Muito bom, que bom ter um casal aqui tão bonito. E agora vamos pro Leandro, nosso terceiro convidado aqui. Leandro, fala para mim um pouquinho quem é o Leandro. Então, Leandro, prazer aqui estar com você no MentorCast. Excepcional o nome que você criou, parabéns. E o Leandro é esposo de Débora, né? Pai do Leonardo, né? Meu filho de 4 anos. E sou do segmento de engenharia, né? Formado em engenharia de produção mecânica, né? Iniciei minha carreira na área industrial e migrei para construção civil. Tá? Então, hoje eu tenho uma construtora que tem 2 ramos de atuação. Um é construção residenciais, né, de condomínios, e a outra é reformas comerciais e residenciais. Então, quem quiser, tem um terreno, quem quiser construir, é só entrar em contato com a Cita Engenharia Construções. Legal, show de bola. Então, aqui está bem diversificado, né? Apesar do lado de lá, engenharia, ou melhor, advocacia, né? A parte jurídica, que é a parte de engenharia. Então, muito bom. Essa mesa aqui hoje vai render bastante. Que legal. Humberto, fala para mim um pouquinho sobre essa fintech. Exatamente o que é a sua fintech. Perfeito. A Pronto Paguei, ela... Que nome espetacular, hein? Muito obrigado. Você vê? Diz exatamente, a gente não precisa nem saber. Assertivo. A gente já sabe do que se trata, né? Pronto, paguei. Parece até fácil, né? Pronto, Exatamente. paguei. Pronto, paguei. Mas para chegar nesse nome, de onde veio o nome? Então, o nome foi um dos sócios fundadores que deu. Foi o Daniel que deu o nome de Pronto Paguei. Inclusive, quando a gente começou ali, todo o começo, né? É um pouco precário. Foi ele também que fez a arte, a imagem. Então, a gente, ali na mão mesmo. E... Acertaram no nome, parabéns. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Ficou ótimo, esse nome é excelente. Muito lá. obrigado. E a Pronto Paguei, ela é multi-adquirente de crédito, ela é subadquirente de crédito de 3 grandes adquirências já no Brasil. E ela surge inicialmente não para desenvolver o trabalho tradicional de subadquirência que a gente vê aí dos meios de pagamento. Ela surge num contexto de quando o Denatran ele autoriza que os Detrans fizessem o parcelamento de débitos no cartão de crédito. Então, ela é uma solução que vem para ajudar muito o motorista, o proprietário de veículos. Porque hoje, você, desde sempre, na verdade, precisa transferir o seu veículo, você só faz se estiver com os débitos quitados. Para receber o documento anualmente, só se estiver com os débitos quitados. E antes, o que você precisava fazer para resolver? Ou paga, pega um empréstimo ou não resolve. Não resolve isso.
E aí, com essa solução, você tem a opção de parcelar no cartão de crédito. Então, você resolve um problema imediato e ganha um tempo para resolver a questão do pagamento, que você não tinha o recurso antes. Então, especialmente se você é um trabalhador que usa o carro para isso, usa seu veículo, você tem o veículo apreendido, você não tem dinheiro para trabalhar. Então, você agora consegue resolver, consegue trabalhar, e aí você consegue pagar o cartão de crédito em seguida. Então, é uma solução que veio para inovar e para ajudar. E a gente está pivotando agora, abrindo contas digitais, mas muito focado em nichos específicos. Não é nossa pretensão hoje, pelo menos, concorrer com grandes bancos digitais, mas sim contas digitais para nichos específicos. Então, a gente tem uma parceria, iniciando uma parceria com uma das 2 maiores fábricas de placas veiculares do Brasil. E a ideia é, para esse nicho veicular de emplacamento, a gente ter um hub completo ali dentro da conta digital, com os meios de pagamento, a gestão toda. Então, essa, resumidamente, é como a Pronto Paguei nasceu, onde ela está hoje. Nós somos credenciados nos Detrans, Secretarias da Fazenda, algumas prefeituras, todos os CFCs do Brasil. Então, nós estamos presentes, credenciado no Brasil todo e no e-commerce no Brasil todo, e com 10 pontos presenciais em 10 estados, quase 40 pontos presenciais. Nossa, que maravilha, né? Na verdade, você entendeu a dor do mercado, uma dor que o mercado tinha, que é real, né? Isso é uma coisa muito comum, a pessoa, de repente, aparece um monte de débito, precisa transferir e não consegue transferir o carro, né? E eu percebi, assim, que, na verdade, você está tentando montar um ecossistema tudo em torno do veículo, que é um bem de utilidade super importante hoje na nossa economia, né? Exatamente. Nossa, parabéns, parabéns. Muito obrigado. Você conseguiu entender a dor do mercado, foi lá e fez o que precisava, parabéns. Tem tudo, não, já deu certo, a gente já sabe que é uma empresa de sucesso e você vai ter sucesso em todas essas outras áreas que você quer, parabéns. Amém. Muito bom. Raíssa, fala para mim um pouquinho da sua atuação hoje. Minha atuação? Isso. Assessora da presidência, né, da Biotic. É um parque tecnológico voltado para tecnologia e inovação, né? Ela tem um projeto brilhante para ser desenvolvido em alguns anos. É um projeto muito grande. Dentro do Biotic, que quando a gente fala do Biotic, a gente está falando do parque tecnológico, mas existe a Biotic, que é a empresa que gerencia, que faz a gestão do parque, né? Então, eu trabalho na Biotic também, que é a empresa que faz a gestão do parque, né, tecnológico. E lá dentro da Biotic, né, do Biotic também, já tem alguns residentes voltados para tecnologia e inovação, né? São vários residentes com várias áreas de atuação. Tem empresas também na área de engenharia, tecnologia, robótica, lá para fomentar, levar informação, desenvolver, trocar ideias ali com o ecossistema, né, Como de se um fosse parceiro. um pool de startups. É Sim. mais ou menos isso. Tem startups Então, também. E aí cria todo um ecossistema também voltado para a tecnologia. Exatamente. Que maravilha, E quer a dizer, intenção é expandir. Isso aí vai crescer, é um projeto brilhante mesmo. família brilhante, hein? Os dois pegaram áreas assim específicas e vão voar. Sem a Que- oportunidade que Deus foi nos dando, né? Com o passar dos anos. Deus na frente, tudo funciona, né? Exatamente. Sempre foi, né, amor? Muito Desde bom. quando a gente se converteu, né? Porque nós não viemos de um lar cristão, né? Nós nos convertemos. Vocês criaram um lar cristão. Exatamente. Parabéns. Coisa Exatamente. bonita. Eu me converti com 18 anos de idade. 17 para 18 anos. E O Humberto? Bertinho também, né, amor? Foi com seus 25, por aí. Eu não lembro quantos anos eu tinha, não. Eu lembro lembro, o ano que foi. Claro que eu lembro. Eu lembro de tudo. Mulher é assim mesmo, rapaz. Cuida dessa memória aí, senão você vai ter problema, hein? Ah, mas eu tive uma estratégia muito brincando. boa. É. O dia que a gente começou a namorar, eu repeti o dia pro noivado e o dia do casamento. Olha, tô falando, hein? Parabéns. Esse é o cara que... Mas assim, o primeiro foi planejado por Deus. Os outros também, mas aí teve uma participação nossa. Que legal. Né, amor? Que continue sendo abençoado assim. Amém. Por Amém. muito, muito tempo. Que legal. Quero falar um pouquinho com o Leandro, Leandro. Fala Vamos para lá. mim um pouquinho da sua empresa, o que você faz lá, a quem você serve. Então, eu sirvo a Deus, Jesus Cristo hoje, né? Glória a Deus. Eu sou católico, né? Formação, fiz catecismo, fiz crisma, Legal.
mas também, depois de um período, eu fiquei afastado, não praticava, né? Ia de vez em quando na missa. E há alguns anos, há mais ou menos 2 anos aí, eu estou frequentando a Plenitude Cristã. Então, minha esposa ela é batizada acho que na Igreja Batista, e aí a gente está frequentando essa igreja. É um local que me sinto bem, né? E faz ela se sentir bem eu estar junto, então a gente tá aí há 2 anos frequentando essa... Caminhando juntos, é muito importante. Né? Isso me ajudou bastante nesses últimos 2 anos. E sobre a sua empresa, fala pra gente. Minha empresa, então, a minha empresa é do ramo de construção civil, tá? Hoje, a gente está focando e fazendo uma transição da construção civil convencional para a construção civil inteligente, tá? É uma dor que a gente vê no mercado, tanto nós que executamos a construção quanto o cliente. Hoje a gente está com um problema de mão de obra, uma mão de obra defasada, né? A construção civil está atrasada aí pelo menos uns 60 anos em relação aos países desenvolvidos, né? E então nossas próximas conclusões estão tudo sendo planejado para trabalhar com light steel frame. Então são construções mais rápidas, são construções sustentáveis, né? Construções que geram tecnologia, economia de energia, isolamento térmico, isolamento acústico. E estamos direcionando tudo para o alto padrão. Muito bom, hein? Que lindo. Você está pegando um nicho e quer direcionar para esse nicho. Exato, porque como ainda no Brasil não está bem difundida essas tecnologias, então ela fica um pouco mais cara que a construção convencional. Porém, nós ganhamos em tempo, né? E hoje tempo... Que é o segredo. Se você consegue reduzir o tempo no ciclo entre construir e vender, você consegue gerar mais caixa, né? Você consegue faturar mais. Né? Com certeza. Eu percebo que no Brasil, já há muito tempo, existe um preconceito contra qualquer tipo de construção que não seja concreto, né? O brasileiro tem que bater na parede e ver que é concreto. Ele ainda não se adaptou. Na Europa é muito comum, nos Estados Unidos é muito comum, essa construção de steel frame e as construções secas, né, que a gente chama. Isso. E você tem feito algum trabalho nesse sentido, tentar entender o mercado, explicar para as pessoas dessa nova perspectiva aí de construção, porque é o futuro, né? Eu acho que vai chegar um momento que... eu acho que nem é mais o futuro, já é a realidade, né? Legal. Quando a gente vê grandes players entrando no mercado, você vê que o movimento já está acontecendo. Então, Legal. Roberto Justus investiu numa compra da Tecnoframe, né? Que é uma das maiores produtoras de aço engenheirado aí do país. Então, o Roberto Justus, ele criou um ecossistema. Então, hoje ele fabrica, ele tem a parte o Academy, que ele faz o treinamento, né? Então, constrói e faz toda a montagem. Então, ele entrega o produto, ele tem toda a cadeia na empresa dele. Temos também Brasil ao Cubo, que vem lá do Sul. É uma empresa que foi uma das pioneiras em fazer construção modular. O Sul parece que já tem uma visão um pouco diferente do restante do Brasil, né? No Sim. Sul é um pouco mais aceito essa construção Exato. seca, né? Eles não têm, assim, tanta carência do concreto. Isso. Né? Então, essa empresa, inclusive, abriu a IPO e foi vendida, se eu não me engano, por acho que 3.2 bi no mercado, alguma coisa assim. E acho que uma das compradoras foi a Gerdau. Então, assim, esses grandes players acabam já começando esse marketing para trabalhar o cliente final. Aquele cliente que tem o preconceito, que achar que o light steel frame, por exemplo, é uma construção fraca, né? Que tem que ser tijolo, tem que ser concreto, mas tem testes e mais testes que mostram que, por exemplo, tem um teste de cisalhamento que a gente fala, né? De demolição, onde o cara pega uma marreta de 10 quilos, bate na alvenaria, a marreta atravessa na alvenaria e no light steel frame não acontece nada. Entendeu? Então, assim, isso é com o tempo, né? Então, o que a minha empresa está fazendo hoje? A gente está difundindo e começando a construir nesse sistema. Bom. Entendeu?
eu acredito que tem muito a ver com a geração, né? Essa nova geração que já nasceu no digital vai ser muito fácil se adaptar e entender esse novo princípio, né? Porque a geração hoje é muito mais rápida. Mas a antiga ainda, o pessoal com mais idade ainda tem um pouquinho de receio, de preconceito. E é legal você falar isso porque já começa a mostrar para as pessoas que uma casa ela pode ter a questão termoacústica, que vai resolver muito, né? Então vai eliminar problemas de calor e de Economia de energia, entendeu? economia de energia. A questão de som também entre um ambiente e outro vai ser melhorado. E ele acabou de falar para a gente aqui, né, o Leandro, que fica mais resistente do que o concreto. Então, ó, você que acha que o concreto é o caminho, não. E ele falou que já começou, né? Então já começou, não é que vai ser daqui para frente. Então, Não, já está acontecendo. Então, assim, quem não se preparar vai ficar para trás. vai ficar para trás. Então, a hora de surfar a onda é agora. Então, ó, desde dos construtores, né, até o pessoal de mão de obra mesmo, né? Hoje você não forma pedreiro, né? Ninguém hoje que está estudando quer ser pedreiro, quer ser ajudante de obra. Então, o cara pode fazer um curso profissionalizante, em vez de ser pedreiro, se tornar montador, né? É uma mão de obra mais qualificada, vai ganhar mais, e é uma mão de obra muito mais técnica. Legal. Entendeu? Ele não precisa ficar carregando peso, saco de areia, saco de entulho. Ele só Uma obra limpa. Então. É uma obra limpa. Então Ótimo. ele vai aprender a fazer Menos montagem. Menos resíduos. Menos resíduos. Ele vai ler um caderno de desenho, vai pegar as peças e vai montar como se fosse Lego. Montador. Olha Muito só bom. que fantástico. Hoje uma construção convencional, por exemplo, numa casa de 300 metros, você vai trabalhar em média aí de 6 a 10 pessoas dentro de uma obra. E quanto tempo para execução? Em Da média, fundação ao acabamento. em média 12 meses. Tá. Né? E Em no média steel 12 frame? meses. No steel frame, em 5 meses você entrega a casa pronta. Menos da metade do tempo. Isso é A bem montagem estrutural você chega a fazer em 60 dias e um detalhe, com 2 pessoas. Olha só. Tá vendo? Então você reduz o tempo, reduz o número de funcionários. Agora uma coisa importante, né? E o custo? E o custo, né? Você perguntar. Então, o custo, o pessoal hoje costuma sempre perguntar isso. Mas você ganha pelo tempo também. Isso é uma Custo pergunta é tempo recorrente. vezes- Quanto custa por metro quadrado? Né? Hoje, o light steel frame está em torno de 20% mais caro que a construção convencional. Porém, você ganha no tempo e uma conta que as pessoas não fazem. Quanto de resíduo a obra gera e ela joga no lixo. Então, ela compra lá 50 sacos de cimento para fazer o reboco de uma casa. Quanto desse reboco vai para o chão? Quanto desse reboco você vai ter que gastar com mão de obra para recolher e jogar na caçamba? Quanto custa a caçamba? Quantas caçambas de lixo, de entulho você descarta durante uma obra? Então, essa conta as pessoas não fazem. Ó, Eu gostei. Deus já deu um código aqui pra você na hora da venda lá, ó. 20% mais caro compensam os 5 meses a mais com você e a sua família na sua nova casa? Boa. E na verdade são 7 meses a mais, né? 7 Porque meses a mais. 12, ele falou É. 5. É bem interessante. Eu acredito que é o futuro, né? É isso. São as fintechs, né? Um espaço de tecnologia. Eu acho que esse é o caminho. Não tem como fugir disso. Eu acho que o digital veio para tomar conta do mercado, mas tudo que hoje é físico acaba também, através da tecnologia, tendo uma evolução e mudando. Eu acho que daqui a 100 anos, eu acho que a gente não vai mais nem reconhecer. Humberto, e assim, entendendo a dor do mercado, o que é? Para o cliente final, qual que é a dificuldade de todo mundo que vai construir? Todo mundo aqui já deve ter construído ou participado. O pessoal imagina que vai gastar X e acaba gastando X mais Sim. 50% ou mais 100%. E com esse sistema de construção, você usa um software chamado BIM, que você consegue quantificar todos os materiais, até a quantidade de parafusos. Então, assim, Que legal. você faz uma precisão do orçamento e dificilmente, assim, a margem de erro, É muito de menor. desvio de orçamento no final da obra é muito baixo. Então, você consegue trazer esse número mais preciso para o cliente consegue se programar melhor, né? Então, isso daí
é uma das dores do mercado que, assim, que precisa ser sanada. Legal. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Posso? Lógico. Falando aqui de família e propósito também, a gente ouve muito falar que pessoas entram numa construção de uma casa e isso gera um problema familiar. Algumas pessoas até se separam, tem brigas. Sim, sim, sim. Como o Light Steel Frame também pode ajudar nisso, nesse contexto? É muito diferente, você falou de planejamento, eu lembrei disso. Interessante. Então, a construção ela é tão organizada e tão rápida que às vezes o cliente, se é um cliente que não está ali próximo da obra, quando ele voltar na residência dele já vai estar pronta. Uau. Entendeu? Maravilha. E pode falar? Claro. Desculpa. Desculpa. E pode construir em qualquer lugar? O Light Frame é um tipo... Pode construir em qualquer lugar. Vocês trabalham com automação também? Trabalhamos com automação, fazemos integração. Por exemplo, a gente vai construir um condomínio, inclusive a gente está abrindo incorporação, e ali no Planalto Paulista. A gente já fez um condomínio similar, é um condomínio de 4 casas residenciais de alto padrão, localizado num terreno só. A gente fez uma com construção convencional e aí o segundo a gente vai fazer com construção Light Steel Frame. E assim, vai aplicar todas as tecnologias do mercado. Fazenda solar para redução de valor de condomínio. Vai ter, cada casa vai ter um carregador veicular de carro elétrico. Então assim, é disruptivo, né? E tudo que é disruptivo gera um tempo. Por exemplo, há 5 anos atrás alguém imaginava comprar um carro elétrico? Né? Não, porque isso, Já que é realidade. a bateria é muito cara, não sei como que é, depois vai perder valor de venda. Hoje, você vê na rua, a cada esquina que você vê carro elétrico. Então, a construção tecnológica vai acontecer da mesma forma. Tá? Muito bom. Muito legal. Eu percebi que o Leandro fez 2 intervenções aí, cirúrgicas. Mas o que eu percebi é o seguinte: nas suas 2 intervenções teve a ver com a família. Então fala para mim, qual a importância da família para você? Eu já percebi aqui, só por isso que é muito interessante, você viu? Ele fez duas entradas, mas as 2 colocando a família como o foco principal de uma obra. Achei interessantíssimo. Então eu quero que você fale para mim, qual a importância da família na sua vida? Família é tudo, né? A gente tem ali aquela hierarquização, digamos, né? Deus, família. Eu diria, na verdade, Deus, nós, família, trabalho, né? Porque a gente tem que estar bem também para deixar a família bem. E família é maravilhoso. Dentro de um seio familiar, a gente tem todos os aprendizados. Infelizmente, a gente também pode vir a ter todos os problemas. E o problema hoje que nós temos na sociedade, eles estão nascendo dentro das famílias. Isso é muito triste. Tudo começa dentro da família, né? Então a gente precisa muito trabalhar famílias. E a gente pode trabalhar a família no trabalho, pode trabalhar a família na academia, a gente pode trabalhar a família na igreja, a gente pode trabalhar a família de todos os jeitos. A gente pode trabalhar a família no digital, sozinho falando. Então, a família é a base de tudo. A família é a base da sociedade. A família é a base... A gente trabalha, né, na maioria dos casos, tem vários propósitos. Aquele que trabalha só pelo propósito de ganhar dinheiro, ele está fadado a ter uma vida infeliz, né? Eu não gosto muito de taxar regras, né? Não é uma regra isso, mas provavelmente. Então, no trabalho, ele tem vários propósitos. Um deles é sustentar a família. E você sustenta não apenas a sua família. Você ajuda, né, a sustentar de um modo indireto, as dezenas de famílias que trabalham com você. E aí, quantas vezes você está no trabalho e você não sabe nem se o seu colaborador tem uma família, se a família dele está bem, se está doente, né? Então, família realmente eu entendo que é a base de todas as coisas. Desempenho, né? Na vivência ali da pessoa. Totalmente. Ela vai se comportar. Que né? importante que vocês pensam isso da família, porque é exatamente isso. Estou 100% com você. É exatamente isso que eu acho. E uma coisa interessante,
Vocês perceberam que nesse ecossistema aqui a família é um muito forte. ponto-chave? Sim. Ponto-chave. Muitas pessoas vêm buscar aqui negócios ou outras atividades e, no fundo, conseguem encontrar uma coisa muito maior, né? Você vê, o reino aqui é muito presente, né? Presente. Isso é especial, parece que a gente está direto assim com um transbordo especial. E a família aqui, com certeza, está assim. E aqui as coisas acontecem por princípios, né? Por princípios. Que é Isso importante. é Você tremendo. vê que legal, viemos aqui por motivos diferentes, mas as afinidades nos fez encontrar. E o que é interessante, eu observei que as pessoas, nós aqui e outras, viemos aqui por motivos diferentes. O objetivo final é diferente. E se a gente for projetar, né, numa tela, um motivo principal está um pouco para lá, o outro está um pouco para lá, o outro aqui, o outro aqui. Mas o interessante é que todos estão na mesma direção, não são o mesmo ponto final. Então a gente está nadando na mesma direção. Não tem ninguém nadando para trás. Sim. Então todo mundo está pondo Deus na frente, depois família, e depois a parte pessoal. E aí o que acontece? A gente junto aqui, a gente se torna mais fortes. Sim. E a gente vai indo. E quando chega lá na frente, todos já melhorados, novas pessoas, aí tá facinho, porque você já está do ladinho do seu objetivo final. E eu não tenho dúvidas que todos nós vamos encontrar isso. Isso é muito especial. E a família faz parte de todo esse... Eu sinto muito isso. O segredo aqui não é a estrutura, não é nada, não é o ecossistema, somos nós que trouxemos e estamos aqui um para agregar com o outro. Isso é muito especial. E agora eu quero saber da Raíssa, sobre família, Raíssa. Eu percebi que a família é muito importante. Eu quero que você fale da família, dos filhos... Eita. E também quero que você fale para mim como foi essa mudança. Eu sei que vocês mudaram para cá, né? E eu quero saber como foi essa mudança, como está o coração. Então, a gente vai ficar aqui até domingo, Tá. né? A gente... É uma Mas vamos mudança, lá. né? Raíssa, família. Nossa, família é a base de tudo, né? Tudo começa na família, né? Família. Deus formou a família, né? Então, nós estamos aqui, nós somos a extensão aí, né, amor? Tudo começou na família, nós buscamos em Deus ter uma família forte, né, no Senhor. Temos esse propósito muito firme, muito claro na nossa mente, né, na nossa vida, no nosso coração, a família, e buscando ser uma família segundo o coração de Deus, né, se assim que a gente pode dizer. Nós temos 2 filhos, o Isaac tem 4 anos, o João Otávio tem 4 meses. Eu sou uma mãe bem criteriosa, né? Uma mãe bem presente, né? Uma mãe muito dedicada, né? E nós viemos para cá assim no supetão, né? Terça-feira ficamos sabendo do evento que teria quinta, né, amor? E não dava mesmo pra gente vir de avião. E eu falei assim, mas a gente tem que ir, a gente não pode perder. Exatamente, eu falei, a gente não pode perder essa oportunidade. Nós temos de ir. Isso, a mulher é sábia, né, sempre, né? E aí eu falei, amor, o que você acha da gente ir de carro? Ele, você topa? Eu falei, topo. Nós vamos de carro. Que legal. Eu falei, vou sondar minha mãe aqui. Eu comecei a sondar para ver se ela poderia ir também, né? Com a gente, dar um help, dar um suporte com os meninos. E aí ela falou, então, vocês vão que dia? Sábado? Eu fiquei rindo dentro de mim. Eu falei, não, ela mal sabe que, tipo, é amanhã, agora. 7 da manhã, pra gente chegar agora. na quinta. Eu falei assim, vou sondar com ela aqui. Aí eu falei com o Berto falou assim, sua mãe já sabe que a gente vai sair amanhã? Eu falei, ainda não. Mas eu vou contar. Mas ela falou que por ela tá tudo bem. Aí contei pra ela que seria no dia seguinte, 7 da manhã, ela deu um salto, ela surtou. Eu falei assim... E meu pai liberou ela. Eu falei, pai, obrigada por ter liberado minha mãe, né? E assim, estamos aqui. Foi super desafiador. Nós nunca viajamos 12, 13 horas de viagem de carro, ainda mais com 2 crianças pequenas. Mas a gente estava muito firme, assim, de vir, porque é um novo tempo Deus tem nos proporcionado. Um novo tempo. É um novo tempo, assim. Em um mês, a gente deu um salto, assim, de 180 graus, um giro, assim, né? 180 graus. Muitos desbloqueios, muitas reflexões,
muitos destraves. Ainda temos muitas coisas que mexem com a gente, estão mexendo com a gente, dando uma sacudida na gente. Mas a gente... nós tomamos uma decisão mesmo, né? Então, o fato de estar aqui já é um destrave. De fato, assim, ter chutado o pé na porta, vamos, entendeu? Não vai ser o avião que vai nos impedir de ir. Nós vamos e vamos e vamos. Vamos crescer, vamos estar juntos lá com os nossos irmãos, nossos amigos, né? Os nossos novos parceiros. Vamos estar lá para crescer, vamos lá para crescermos juntos, né? Estamos buscando um só propósito, que é a identidade de propósito. Né? Foi nessa caminhada, foi nesse assistir aí os vídeos também do Pablo, que eu vou dizer, gente, o que é isso? Né? Que bom, né? O que é isso? Eu não tenho nem palavras, assim, para realmente expressar o que Deus está fazendo e fez por meio das ministrações do Pablo Marçal, porque nós sabemos que ele é um instrumento de Deus na Terra. Né? E que ele tem essa pegada do desbloqueio, e a gente sabe que é libertação, né? Emocional, espiritual, né? Então, assim, falar de mim, como foi o processo? Eu conheci o Pablo pelos memes. Os memes bem pesados, assim, né? Do Ayrton Senna. Falei, gente, esse homem é muito doido. Ou foi um outro também que ele falou, falei, gente, esse homem é muito doido. Não é possível que exista um homem tão doido assim. Não é possível, não é possível, não é possível. E aqui que eu falei, gente, bom, até pra eu achar ele doido, eu preciso assistir um vídeo dele pra ver se realmente ele tá falando Tudo isso dele ou é se é fora calculado. de contexto. Né? Porque a gente sabe, assim como com tudo na vida, que as pessoas pegam o que querem e deturpam isso. Isso. Né? Tira ali do contexto e acaba defraudando, deformando essa informação. Né? E aí eu falei, vou assistir um vídeo completo. Assisti um vídeo completo. Falei, gente, esse homem é doido, mas faz sentido? Aí eu falei, vou assistir outro. E começou a trabalhar em mim. Eu comecei a ser mexida ali. Eu falei, gente, isso aqui tá mexendo comigo. Isso aqui era o que eu estava buscando em Deus, mas eu não sabia como fazer. Como me organizar aqui dentro. E ele estava me dando as respostas. Os códigos, acesso, as chaves ali. Eu falei, é isso. E fui buscando em Deus, junto com o que ele estava falando. Eu falei, isso aqui meu marido também precisa ouvir. A gente precisa ouvir juntos. A gente precisa entrar nessa frequência, porque não adianta eu entrar sozinha. Senão eu vou surtar aqui, ele vai ficar doido aqui e eu sem entender. E eu comecei, falei, Senhor, como é que eu vou chamar meu marido? Como é que eu vou falar com ele? Né? Eu falei, fui buscar sabedoria. Fui buscar no Senhor a direção ali. E Deus me deu uma estratégia, que foi assim, amor, você já ouviu falar do Pablo Marçal? Ele falou, já. Eu falei, ele é meio doido, né? Ele falou, mas ele falou, mas tem coisa que ele fala que faz sentido. Eu falei, Aí eu falei, então, você topa assistir um vídeo comigo? Vocês topar assistir um vídeo comigo, ver se a gente faz sentido e tal. Se não fizer sentido, a gente esquece esse Pablo Marçal e deixa ele para lá. Mas se fizer sentido, vamos continuar ouvindo, tá? Vamos. E estamos aqui. Que legal. Né? Então, assim, foi um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, e aí fomos nos alimentando aqui, né? Porque é uma fonte, né? Flui. Né? Ele é um rio que flui. E surgiu o método IP. Ele foi no método IP 144. E eu fiquei com as crianças, mas ele foi um divisor de águas na vida dele, tenho certeza. Ele voltou impactado do método IP. Aí teve a oportunidade de nos tornarmos conselheiros. E aí não conseguiu falar comigo porque tem que guardar o celular, né? Ele resolveu conversar comigo antes. Ele falou, não vou decidir nada agora, eu vou falar com a Raíssa primeiro. E depois ele voltou, nós aderimos ao FPV, estamos aí nos alimentando e tudo direitinho, e estamos aqui porque nós acreditamos que isso aqui é um romper mesmo. É como se fosse assim, eis que sai uma nova luz, né? Tô dando uma nova luz, um caminho no ermo, é realmente não olhar para trás. Vamos construir tudo novo. Muito bom. Sabe? Agora fala para mim, como é o nome dos dois? Tem um de 2 meses. 4 meses é o 4 João meses. Otávio. Isso, É o João Otávio. Como é quando você põe ele no peito? É bom demais.
É muito bom. Filho é herança do Senhor, né? Você vai ver quando você tiver neto. Ah, meu Deus, eu tenho certeza. Eu já... Você não tem noção. Não dá para explicar. Diz que vó é a mãe açucarada, né? Eu acho que é mais doce ainda. É mais doce ainda, né? É uma coisa É uma outra fase da inexplicável. vida, né? Bom demais. É outra fase, né, amor? Eu acho que é outro momento, é outra fase. Não... Vivamos intensamente cada fase. Exatamente. É porque é só agora, né? E Só agora tem o é só, agora. exatamente. Vamos ser pai e mãe agora, né? Muito bom. Ô, Leandro, ela já me contou mais ou menos como ela veio, o que aconteceu. Eu quero saber o que te trouxe aqui pra gente se encontrar. Então, aqui eu acho que todo mundo vem buscar a clareza na sua identidade e no seu propósito de vida. Eu acho que isso é uma coisa que poucas das pessoas no mundo têm isso. Clareza da sua identidade e seu propósito. Exatamente. E as pessoas que têm essa clareza do seu vai. propósito, parece que as pessoas ela fluem, elas voam. Né? Porque eu vejo, sabe o que é, Leandro? Porque essa é a nossa vida. Identidade e propósito. Então, Né? e você vê Deus que nos fez com identidade e exatamente, propósito, você né? vê que as pessoas que estão no seu propósito ali, cara, ela trabalha, parece que não está trabalhando. As coisas financeiras acontecem naturalmente. Ela não trabalha focada em dinheiro. O dinheiro vem. E é diferente. Às vezes a gente fica naquela corrida dos ratos, trabalha, dinheiro. E você não consegue enxergar qual que é a sua clareza de vida. É impressionante. Então, assim, e eu passei por um processo que já vai fazer mais ou menos 1 ano. E o que me levou aqui foi uma crise financeira que eu tive dentro da empresa em 2022. Foi um ano que parece que desmoronou na minha cabeça. Então, eu tinha muito dinheiro injetado nas construções, né, e não estava vendendo, né, na época. E aí a gente teve um desacordo comercial numa obra grande, e isso virou uma bola de neve. Então eu estava com o dinheiro empatado na construção, eu precisaria capitalizar sem caixa, e isso foi virando uma bola de neve, né? Todas as crises Também para crescimento. te revelam muitas coisas, né? E aí eu passei por um período, nesse mesmo período eu fiquei sabendo que minha irmã teve câncer de leucemia. Nossa. Recebi uma ligação da minha irmã chorando, falando, a minha irmã mais nova falando que minha irmã mais velha estava com câncer. Eu falei, nossa, meu, que fase, né? E assim, graças a Deus eu sou uma pessoa muito forte, sabe? Eu sou uma pessoa que não desiste fácil das coisas, então eu vou até o final. Eu posso estar ali na lama ali, eu vou até o final. Se eu tenho um compromisso de te entregar aquilo, eu vou até o final, independente da forma que vai ser. E aí começou a gerar muito brigas em casa, né? A questão financeira é muito complicada, porque você fica com a cabeça muito ocupada de querer resolver, de querer acontecer. E tem que honrar os compromissos, e faz empréstimo em banco, usa o nome da esposa para pegar financiamento para quitar funcionário, para quitar rescisão. Então isso daí foi desgastando o relacionamento, né? Até que um dia minha esposa falou, eu vou para casa da minha mãe. Eu preciso ir para casa da minha mãe que eu não estou aguentando mais. E aí, mais uma bomba na cabeça, né? Que difícil, né? E aí eu fiz... Hoje eu conto tranquilamente, assim, porque já estou nesse processo de reconstrução há algum tempo, né? E aí eu lembro que eu estava em casa, eu fiquei 1 semana em casa, eu levantava da cama e ia pro sofá. Do sofá para a cama. Então, assim, era um processo de depressão que ali estava se iniciando, perigoso, né? Perigoso. E eu estava... Já segui o Pablo desde das épocas das eleições, né? E eu estava assistindo alguns vídeos de madrugada dele, quando ele estava falando a respeito de... Acho que era como sair das dívidas.
Acho que era um vídeo dele. E uma coisa que, virou minha cabeça foi quando ele falou, se você gerou uma dívida de 1 milhão, é porque você tem a mente de 1 milhão. é gerador de riqueza. Você é gerador desse nível de valor, né? É isso. Então aquilo me virou e ele falou, cara, parece que ele estava falando para mim aquilo lá. Legal. Se organiza, vai falar com seus credores, reduz, Cara, esse vídeo é fantástico. enxuga todos os seus custos e para de se preocupar, porque não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada a sua preocupação. Comece a mudar aquilo que você tem controle. O que você tem controle hoje da sua vida? O que eu tenho controle hoje é levantar, cuidar da minha saúde, né? E conversar com os credores e tudo mais. E aí, cara, eu falei, eu preciso sair disso, porque eu não posso entrar numa depressão aqui que eu... Eu sempre achei que depressão era frescura, sabe? Não é. Fui sempre ativo, então falei, não posso ficar aqui. Isso pode acometer qualquer Cara, pessoa. o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou fazer esporte. Aí comecei a correr. Comecei a correr e aquilo oxigenava a minha cabeça, meu corpo. E aí fui se recuperando disso, entendeu? Então comecei a treinar, fui conversando aos poucos com a minha esposa. Então meu filho na época estava com 3 anos. Foi para mim, foi assim, períodos terríveis ficar longe dele, né? E eu sei que minha esposa me ama. Só que eu entendi o quê? Eu assumi todas as minhas responsabilidades. Então, se a gente estava naquela situação, foi por culpa minha, não por culpa deles. Entendeu? Isso gerou uma dor nela, de ela ter ido para casa da mãe dela, mas foi por culpa minha. Legal. Entendeu? Então, não condeno. Muitas pessoas podem olhar de fora. A pessoa saiu de casa porque o cara teve problema financeiro, tá ruim e saiu de casa, né? As pessoas podem pensar isso, que esposa, né? E não é nada disso. Então, eu entendi a minha culpa nessa história toda. Então, talvez fiz um péssimo contrato de negócio, talvez não fiz uma reserva financeira que eu deveria ter feito. Aquele negócio de alavancar, de estar sempre a trabalho e tal. Então, tudo isso daí foi aprendizado. Então, assim, na escuridão, vem a luz de Deus para clarear o quanto você tá ali, desculpa a expressão, na merda, né? Nossa, quanta coisa errada estava acontecendo e eu não estava enxergando isso. Entendeu? Então, ali começou um processo de reconstrução na minha vida. Então, que bênção, glória a Deus. Comecei a buscar a Deus. Tive algumas experiências com Deus, a questão de conversar com Deus, eu nunca tinha acontecido. Teve um dia que eu estava no chuveiro, chorando e orando. Fechei os olhos e senti uma luz aqui assim, ó, vindo. E era noite, né? Uma luz aqui vindo da janela assim, mas com o olho fechado. Sabe quando vem aquela luz forte? Parecia uma luz dessa daqui. Eu não conseguia explicar, né? Só pode ser Deus isso. É tão tremendo assim, quando um homem se rende para o Senhor, Deus faz algo tão poderoso. Porque, né? Vocês foram os primeiros, gente. Né? Vocês foram os primeiros. Então, assim, Deus tem algo muito especial com vocês. Vocês são os cabeças, né? A frequência vem de vocês primeiro. Então, assim, o patrão de vocês é Deus, né? E Deus força, às vezes, a gente passar por determinadas situações na vida que senão você não muda, né? Senão você não se transforma, né? Tem crescimento. Exato. Então, aí, eu comecei a fazer todo esse processo, né? E fiquei ensaiando há 1 ano para fazer o método IP. Então, vou avançar um pouquinho a história, né? E aí, eu falei, também à noite, que eu durmo tarde, eu tenho esse problema de dormir tarde, mas estou tratando isso. E eu falei, cara, veio um negócio em mim, você fica naquele negócio de dinheiro, então vou pagar tudo isso para ir lá e tal. Eu vou, tomei a decisão, eu acho que essa é a hora. Fui sem pretensão nenhuma, eu fui lá para buscar a identidade e o propósito, que é o que o método IP traz pra gente, né? Eu vou lá, de coração aberto, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que agora é o momento. Estou precisando. Fui,
fiz todo o processo, não sabia que eu ia vir para o conselheiro. Tá? Então lá também recebi algumas coisas que o Pablo comentou da questão de colocar pressão. A semente só ela só Explode na hora explode que... na hora que você bota pressão, Isso. né? Se você não botar pressão. Não vai. Então, assim, entrar no conselheiro foi uma questão de pressão, porque é um valor razoavelmente relativo, né, Sim. para investir. Sim. Então, isso já é uma pressão que você coloca, entendeu? E coloquei algumas outras pressões junto nessa lista aí. Legal. Então, hoje eu estou aqui, né, no conselheiro. A intenção toda, eu não sei o que vai acontecer aqui, eu não vim aqui exclusivamente para fechar negócio, para nada, eu vim aqui para realmente estar nessa energia desse ambiente aqui, trocar essas experiências que a gente vem trocando, porque eu sei que a sua dor pode ser, né, a minha cura, né? O que eu sempre falo, A exatamente. minha dor pode ser a sua cura. Exatamente. E lógico, fazer o network, né? Fazer o network, ver as trocas de experiências e ver o que... Cruzar, como o Pablo disse, cruzar as ideias, né? Uhum. Quem sabe nasce alguma coisa aqui, né? O segredo é esse. Essa relação. E quero ser uma pessoa fonte de energia, então quero transbordar na vida das pessoas. O que esse ecossistema você percebe é quanto que o Pablo... O que esse cara fez é impressionante. O que ele transborda na vida das pessoas... E olha o tamanho disso, cara. Olha o que tamanho que isso daí tá se tornando. Então, olha de onde vem a fonte, o quanto isso transborda, cara. Isso é impressionante para mim, meu. E sabe o que é mais E interessante? só quem tá aqui dentro entende. Entende. E a questão toda é assim, a gente tem que pensar que nós podemos ser multiplicadores disso. Né? Cada um de nós. Né? Com as suas habilidades, com a sua essência. Se a gente colocar o coração, Deus na frente e essência, vai embora. Eu não sou do digital, zero digital. Eu tenho as suas redes sociais que eu tenho uma certa obrigação São de ter. dois. Nada. E sempre fui muito fechado para esse, mas eu estou aprendendo que é extremamente necessário. Porque é um jeito, eu tenho sentido aqui que, na verdade, eu sou um mensageiro. E que eu tenho alguma coisa para entregar e eu preciso entregar. E o digital faz isso se tornar mais rápido. Isso. Então, Emerson, só clarificando a sua pergunta, assim, o que eu vim buscar aqui é justamente destravar as coisas que eu não consigo evoluir. Então, por exemplo, digital, colocar a cara na câmera e falar, entendeu? O Pablo fala, a sua boca fechada está matando alguém. Você Abre a boca, né? Ele fala. Tá fazendo isso já. Então assim, isso é um destrave para mim, porque eu já fui gerente de indústria, né? Então, fazer apresentações para a diretoria, para a presidência. Então, eu cheguei a falar para bastante gente também. Só que isso há muitos anos atrás. Então, tudo que você não pratica, você acaba não desenvolvendo isso. Então, assim, e esse negócio de internet, quem não está na internet, ou a empresa, ou você, tá sujeito a ficar... Não vai. Não vai evoluir, né? Tudo está na internet. Então, assim, eu vim aqui buscar isso. Então, esses destraves, que para mim é super importante para o meu desenvolvimento, para mudar de nível, e essa troca de experiência, cara. Eu vou contar uma experiência que aconteceu ontem que me fez mudar de opinião. Eu já estava propenso a ir para o digital, né? Atravessar essas barreiras também não me agrada, mas eu estava entendendo que isso era necessário. Mas ontem eu tive a certeza. Um conselheiro amigo aqui chegou e falou: rapaz, você sabe quantos seguidores o Pablo tem em tal rede? Eu falei: não. Ele falou 10 milhões. Eu já sabia que era muito, né? Mas como eu não acesso muito a rede, eu não tinha essa informação. Mas na minha cabeça, o Pablo talvez fosse um dos maiores players aqui, talvez do Brasil, talvez que tivesse mais número de seguidores. Então, na minha cabeça, eu imaginava isso. Quando ele falou 10 milhões, eu falei: caramba, bastante gente, né? Ele falou assim: sabe quantos a Anitta tem? Eu falei: não, 60 milhões. 6 vezes mais. Então, pensa assim, se a gente colocar isso como divisor de água, o que o Pablo ensina e o que a Anitta estimula,
se a gente for fazer uma comparação aí bem maluca, Em termos de colocar como isso valores, aqui né? em termos de valores, como família e aqui outros valores, gente, nós estamos muito atrás. E se a gente não entrar nessa guerra, Nós temos que entrar. o mundo pode se perder. Então Disseminando. é assim. Então eu decidi, por esse motivo, que eu vou entrar. Então a partir de semana que vem eu entro nas redes sociais para tentar Isso. ser mais um soldadinho Aí. para esse lado, pro lado da família, pro lado das coisas corretas. Vamos inverter pra o tudo que eu podcast acredito. aqui agora, então. Aproveita, olha para aquela câmera ali e fala o seu arroba do Instagram para todo mundo te seguir. Na verdade, ainda não adianta muito. Eu tenho Emerson, né? @Emerson com HKF, que é de Kung Fu, que é o meu esporte, né? Sou atleta, mas eu vou mudar, porque não faz mais sentido. Na verdade, eu não vou me posicionar como atleta, vou me posicionar como pai, avô e com tudo aquilo que eu acredito. Eu acho, como eu disse, eu me sinto, e aqui eu me senti isso, me sinto um mensageiro, que Mas tem você- que entregar mensagem. Mas você acha que você precisa mudar ou você pode manter esse e mostrar para todo mundo a mudança da sua história? É que, na verdade, é a mesma história. O Emerson atleta, o Emerson pai, o Emerson avô é a mesma pessoa. É claro que em cada situação você precisa se posicionar e fazer o que o ambiente espera de você. É que eu imagino que quando você tem um nome que é ligado a uma área da sua vida, dá a entender que você vai ser específico naquela área. E aí, na verdade, não é essa a ideia. Aí eu quero abranger o máximo de áreas. Também posso explicar sobre artes marciais, sobre atleta de alto rendimento, sobre um projeto social que eu tenho de Tai Chi, que é espetacular. Eu tenho... 1.700 alunos. Uau. Então, assim, tem muita coisa para falar, mas, assim, esse KF não vai me representar, porque é só uma partezinha de mim. E o que eu quero falar mais é justamente sobre família. Meu foco principal vai ser família e também ajudar as pessoas. Eu acho que eu posso ajudar. Como eu disse, me sinto um mensageiro. E, para mim, não faz... não importa o número de pessoas que podem escutar, mas se uma pessoa escutar alguma coisa que seja interessante, essa distância entre os 10 milhões e os 60 vai estar menor. E é isso que faz sentido para E mim. essa única pessoa pode mudar toda uma geração. Exatamente. E como eu disse, eu acredito muito que somos e podemos ser expansores dessa mensagem bonita. E se cada um de nós puder criar ecossistemas de falar sobre a família, e a gente vai cada transbordar na vida das outras pessoas que estão abaixo de você. A gente vai transbordando e quem pega também transborda, ensinando isso. Eu acho que a gente ganha essa batalha, porque, na verdade, a gente tem o maior do nosso lado, né? Ô Emerson, E com ele eu ninguém pode. queria falar que eu conheci o Emerson na fila do conselheiro lá. Verdade. A gente começou uma conversa ali, passou no ramo de engenharia também, construção. E, cara, assim, parece que você faz isso aqui há muito tempo. Parece que você é uma pessoa do digital. Quando você fala que você não é do digital. Não, zero. Eu quero te dar os parabéns, que assim, sensacional o que você está fazendo aqui. Verdade. Sensacional Legal. mesmo. Parabéns. E a questão toda de também ajudar pessoas, né? Eu acho que, por exemplo, não dá nem para comparar os 10 milhões do Pablo com 60 milhões de Anitta. Não, né? com certeza que não. Porque, assim, o Pablo está resgatando vidas, né? Exatamente. E assim, eu falo assim, o crescimento sustentável. Coisa que nada acontece assim no Brasil, crescimento sustentável, né? E eu acho que esse crescimento do Pablo vai ser sustentado. Você vai transbordar na vida de outras pessoas, vai melhorar a vida de outras pessoas, vai salvar a vida de outras pessoas. A minha intenção também é ajudar pessoas. Então, assim, eu trabalho com uma classe muito baixa de educação. Então, é uma equipe operacional que está muito próxima das drogas, do problema do alcoolismo, de agressões familiares. Inclusive, eu já estou fazendo um trabalho ali para resgatar uma dessas pessoas que Deus tocou no meu coração. Então, assim, cara, parabéns. É isso. Eu acho que você está sensacional no podcast. Obrigada por essa oportunidade. Eu acho que eu pensei que um dia eu fosse participar de um podcast. E o legal é assim, eu acho que todos nós fomos compartilhar. tocados, como eu disse, de uma forma diferente. E não é por acaso que estamos aqui.
temos afinidades. Você vê que o propósito aqui nosso é muito semelhante, né? De todos nós aqui. É engraçado isso, né? Você vê que quando a gente primeiro fala em família, em manter a família, resgatar a família, valorizar a família como ela tem que ser valorizada. E é natural que nesse processo, principalmente no começo, não é simples, não é fácil. No começo, né, a gente precisa parar muitas arestas, a adaptação não é fácil. No começo é aquela adaptação quase que agressiva. 2 pessoas novas chegando num ambiente diferente. Eu costumo dizer uma coisa muito interessante, que é assim, o casamento são 2 pessoas que se unem para resolver problemas que antes elas não tinham. Então é muito difícil, porque, veja bem, tá tudo bem aqui, vamos... Daí começa a aparecer um monte de problema que não existia antes, com Dilóis, com Tiago, e aí é muito legal. E a gente se ajustar. E é muito difícil, porque as vidas somos pessoas, cada um individual, nós somos individuais. E a gente vai se ajustando nesse contexto, e no começo não é fácil, os ajustes são mais grossos, né? Vamos dizer assim. Até o momento que a gente começa a entender o sentido da família, depois os ajustes começam a ficar mais finos, aí daí começa a ficar muito bom, aí no meio ali tem um ou outro probleminha que é natural, isso é normal, e a gente precisa ajustar de novo, vamos ajustando. Mas o mais importante, a gente conseguir entender a importância da família na sociedade. O que está acontecendo com a nossa sociedade é a perda da família. Quando as pessoas querem criar famílias muito fora do padrão, não que isso não possa ser normal, tudo bem, mas não é natural. Natural é um homem, uma mulher, filhos, porque senão a nossa sociedade, para onde vai a nossa sociedade? É muito simples, e não é contra nenhum tipo de opção de cada um, e está tudo certo, cada um tem o direito, tem o livre... A diversidade vai sempre existir. Arbítrio, né, para decidir. E está tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Mas se a gente for pensar na perpetuação da espécie em que Deus passa para a gente, é muito simples. Se você pega 50 homens e 50 mulheres e coloca numa ilha, esquece eles lá, se você voltar daqui 100 anos, lá vai ter um povoado novo, com muita gente. Se você colocar 100 mulheres e voltar daqui 100 anos, só vai ter esqueletos. Se você colocar 100 homens, só vai ter esqueletos. Então é disso que a gente está falando. A opção está tudo certo, é normal. Isso desde que o mundo é mundo, tem opções diferentes. Mas se a gente não entender que a base da família tem que ser o natural, e é isso que vai fazer a gente prosperar como humanidade, né? Não vai fazer sentido. Então, está tudo certo, ser como é, mas a gente não pode estimular que uma criança opte pelo que ela é. Depois de, sei lá, hoje até falam em 8, 10 anos, a pessoa tem... Uma criança não tem condições de avaliar nada. Não tem. Né? Então, como pode uma criança definir qual a opção dela? Não existe. Mas é uma deturpação, né? É uma deturpação. Exatamente. Isso aí é a queda. Né? Exatamente. Pecado, é a queda de uma sociedade. E a gente precisa... não é lutar contra isso, mas estar a favor da família natural. Eu acho que isso vai fazer a nossa sociedade crescer, vai fazer a gente evoluir como pessoas, dar valor, porque a família é sagrada. E nos princípios, né? A essência, a origem, né? Está firmado naquilo que Deus fez, naquilo que Ele estabeleceu para nós, né? E a gente seguir nesses princípios, seguir naquilo que realmente... A nossa formação, né? Na origem de tudo, né? Deus fez o homem e a mulher e é isso. Emerson, você falou uma coisa importante, né? Eu até sempre brinquei, né? Você falou, não, isso é normal. Falava, não, isso não é normal. Isso pode ser comum. Normal isso, não é. E aí, você falou, não, a gente, às vezes não é para lutar contra isso. Não se trata de lutar contra isso. Se trata de defender a favor disso. E tem uma história muito interessante, não vou lembrar o nome aqui, mas de quem falou, mas eu escutei de uma pastora que leu numa revista a respeito de um especialista em dólares, né? E entrevistando ele, perguntaram, você deve ter passado a vida inteira estudando as moedas falsas. Aí ele falou, não gastei um segundo da minha vida
estudando moeda falsa. Nossa, Eu gastei minha vida poderoso. inteira estudando o dólar verdadeiro. E porque eu conheço o dólar verdadeiro, eu sei que todos os outros são falsos. Então, acho que é isso. É passar uma vida inteira se dedicando a Perfeito. estudar Na verdade. a palavra, meditar na palavra, meditar na verdade, meditar no que Jesus trouxe de ensinamento. E assim, conhecendo Jesus verdadeiramente, a palavra de Deus gravada em nossos corações, nós saberemos sempre que algo que não for a verdade aparecer para nós. Então, acho que esse é o verdadeiro caminho para a gente, que a gente vê muito hoje, né? As pessoas lutando contra o errado e gerando uma disputa e uma guerra, que eu acho que não é o caminho. O caminho é defender Eu a acho que verdade. são 2 pontos principais aí. Resgatar os que estão perdidos e cuidar dos novos, né? E cuidar da formação dos novos. É Eu isso. acho que tem que resgatar esse pessoal e os novos Boa. crescerem alinhados. Eu acho que são dois pontos que precisa atacar, né? Verdade. Não dá para atacar em uma ponta e esquecer a Não. outra, né? Eu lembrei de uma coisa, você falando isso, lembrei de um fato importante. Com a Madre Teresa de Calcutá. Uma vez convidaram ela para participar de uma passeata que era contra a guerra. Estava numa época de uma possível guerra. Ela falou, não, a gente vai fazer um manifesto aqui contra a guerra. E convidaram ela. Ela falou, olha, eu agradeço o convite, mas não vai dar para mim participar. Agora, o dia que vocês fizerem um manifesto a favor da paz, pode contar comigo. Faz todo sentido, gente. Então, não é contra o que a gente quer, é a favor. E é isso que a gente tem que sempre pensar. E é muito importante. Ó, por mim, eu ficaria aqui com vocês o dia. Tá maravilhosa essa conversa não pela acredito, vai integração. acabar, Mas não a gente vai ter que fazer assim. Vamos para as considerações finais. E no final das considerações, vamos fazer as considerações finais, depois a gente vai tirar uma foto para comemorar aqui, finalizar com uma foto, e daí no final eu quero que cada um deixe assim a forma que encontra vocês, o arroba, né, o Instagram, alguma coisa para a gente poder passar esse contato para quem for isso. Na verdade, essas gravações iniciais aqui é para a gente aprender, essa é a ideia, mas não está indo para lugar nenhum por enquanto, mas Deus é que sabe para onde pode chegar. É Né? verdade. E se for para ajudar, se for para resgatar, se for para mostrar o caminho, que vá para onde tiver que ir. Tô amando o teste. Né? Então, Humberto, por favor, suas considerações finais sobre o nosso papo maravilhoso aí. O papo foi maravilhoso, como você colocou desde o início, pessoas de lugares diferentes, com, digamos que, poderíamos dividir assim entre, não seria bem isso, propósitos profissionais diferentes, mas propósitos, a gente vê nitidamente que propósitos Do reino. né? Então, isso vai fortalecendo a nossa fé, a nossa certeza de que a gente está no lugar certo. E é muito bom estar com pessoas com o mesmo propósito. Eu tenho brincado que eu tenho gerúndio e acho são coisas que eu tenho cortado da minha vida. Não estou fazendo, né? Eu não acho. Então, assim, É isso aí. é certeza que esse é um lugar que a gente tem falamos muito ontem, né? Um lugar seguro e um lugar forte, porque a força não está em nós, está naquele que nos chamou. E certamente temos fé de que o que tem acontecido aqui ainda não é nem o início do que nós veremos e vai ser rápido. Porque o mundo precisa disso, famílias precisam disso, crianças precisam disso. Nós precisamos formar uma próxima geração forte em Cristo. Precisamos. E eu quero convidar você a fazer a sua parte, na sua casa, no seu trabalho, na sua rede digital. Utilize do seu tempo, da sua voz, das suas ações para fortalecer o reino na terra e para resgatar vidas e para que a próxima geração de crianças de hoje sejam adultos que vão transformar não só o Brasil, mas todo o mundo. Amém. Amém. Raíssa, considerações finais. Considerações finais. Gostaria de endossar, né, as palavras do meu marido, que realmente nós pensamos da mesma forma, nós compartilhamos desse mesmo propósito, né, e
E a Raíssa, né? A gente conversou aqui um pouquinho sobre isso, sobre o que eu faço, que a gente está fazendo, faz, o que a gente gosta, que a gente projeta. E nessa caminhada da identidade do propósito, eu fui me abrindo para aquilo que realmente eu fui chamada também para fazer. Porque Deus não deu múltiplas competências, né? Não deu uma só. E aí eu tô com uma nova pegada, que é algo que isso queima no meu coração há um tempo, que é abençoar famílias, mães, com informação, né? Uma informação mais específica no início, falando sobre como escolher uma boa escola para o seu filho, que é algo que eu já tenho iniciado no meu Instagram. Eu já tenho postado alguns vídeos sobre isso. Por isso, para mim, é um romper, é um destrave muito grande. Nunca utilizei minhas redes sociais para isso. Mas há uns 4 anos, o primeiro start foi com o meu primeiro filho, né? Eu virei a mãe louca das escolas. Então, conheci muitas escolas em Brasília e nisso eu fui identificando o mercado, as necessidades, como é que as empresas trabalham, os grupos econômicos escolares trabalham, trocando muitas ideias, estudando os métodos. E aí, até que uma amiga minha falou: Raíssa, eu entro com dinheiro, você quer abrir uma escola? Eu falei: você tá doida? Não estava desbloqueada ainda. Né? Você tá doida? Não, e deixa isso pra lá. E só que aí, com essa a busca, né, da identidade de propósito, eu falei assim: eu não nasci para fazer uma coisa só e eu não sou uma coisa só. Eu não sou advogada. Deus não, né? Enfim. E com isso eu tô nesse projeto aí, tô levando essa informação, ajudando as pessoas também por meio da informação, com uma boa informação, né? Então, se quiserem me procurar, @Raíssa_FBL. Estamos aí nessa saga, tá bom? Nessa caminhada, podemos trilhar juntos com essas novas informações nessa área, podemos crescer juntos. Então, estamos iniciando essa jornada aí com nessa informação mesmo, como você poder escolher a escola, uma boa escola para o seu filho, com alguns critérios aí que eu estou colocando ali que você pode levar em consideração. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês. Muito bom, obrigada por essa oportunidade, viu, Emerson, de estar aqui compartilhando, falando um pouquinho sobre a gente. É uma oportunidade ímpar mesmo, tá bom? Muito obrigada. Humberto, passa o seu contato digital. Meu é @Humberto Barbosa Leite. E aproveitar para parabenizar o Emerson, que tem se entregue para essa atividade. A gente tem ouvido, foi o que o Leandro falou, né? Desde o primeiro dia ali que a gente chegou, meu pensamento foi também: esse aqui deve trabalhar aqui, está aqui há muito tempo, está liderando o negócio aqui. Vou poder contar com a Emerson para tudo no digital. Quando a gente se surpreende, opa, Deus tem feito de forma rápida, utilizado você e vai usar bastante e você vai prosperar nesse propósito que Deus colocou no seu coração. Conte com a gente, estamos juntos até depois do fim. Amém, com certeza. Meu amigo Leandro, nos encontramos antes de sermos conselheiros, né, meu irmão? Bom, e agora? Minhas considerações finais aqui é agradecer pela presença de todo mundo aqui, né, pelo seu convite. Para mim já está sendo transformador. Estou destravando aqui, né? E quero deixar um recado para o pessoal: parar de buscar o dinheiro e buscar o reino, porque o dinheiro é consequência. Então, busque o reino, cuide dos seus, dos nossos, que é a família. Eu acho que aí a coisa acontece naturalmente, né? Sobre o meu arroba, é o @LeandroCita, tá? Pode acompanhar aí. Não tem muita coisa no meu Instagram, porque eu não sou do digital, mas vocês vão acompanhar a transformação aí. A partir talvez de hoje eu vou já deixar ele aberto, começar alguma... Não era. Exato. Agora é. Exato, Humberto. Então é isso. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de casa. Léo, papai te ama. Lé, te amo. Desculpa estar ausente esses tempos aí, você sabe das transformações que eu tô tendo, e as coisas vão ficar mais claras e a gente vai se falar com mais calma, tá bom? Um beijão. Pô, legal. Isso aí, pessoal. Olha, para mim é uma honra, um prazer imenso estar aqui.
Na verdade, eu não estou ajudando vocês a destravarem, eu estou me destravando. Então, é como eu disse, né? É sobre isso que a gente faz aqui. É um ajudar o outro e a gente se apoiar. E eu vejo uma transformação imensa. O Humberto, quando chegou, a primeira coisa que ele quase não falou é que ele era fechado, né? Ele não chegou nem a falar, que ele era que não divide nada com ninguém e tudo mais. Você vê como fala bem, como expõe suas ideias. Ele chegou parecendo que ia explodir, não foi? É. Falando. E a gente Mas tava, assim, eu tava parecida com ele. Eu falei, gente, eu não falei nada, fiquei quietinha e tal, não sei o quê. Mas eu fui no banheiro, falei, refleti, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou parar todo mundo aqui. Eu falei, gente, alguém olha pra mim, vamos lá, vamos falar sobre mim, tá bom? Tô destravando. 1, 2, 3 a Raíssa e não vai. queria nem participar do podcast. Deu até uma desculpa. Não. Me deixa aqui batendo papo. Então, está sendo muito especial para todos nós. Então, Humberto, é nítido que você já deu assim um baita passo em prol disso que é a gente se ajudar, a gente se abrir. Uma coisa muito importante que eu sinto aqui é um ambiente seguro, sabe? Onde as pessoas não estão aqui só pelas suas necessidades ou pelo seu objetivo. A gente está aqui para se ajudar. E a gente foi pensado, sabe? A gente não está aqui por acaso. Cada um, com certeza, veio porque tocou no coração. E a gente sabe que quando toca no coração não é do homem, né? Então a gente tem motivos um pouquinho diferentes, mas estamos no mesmo sentido, no mesmo barco. E para mim está sendo muito, muito especial, né? Então, como eu disse, o Leandro, a gente se encontrou antes, né? Antes de tudo. E como é que vai ser isso? E será? Como é que vai ser, né? Né? E vamos embora. E assim, Isso. mas sentir no coração não tem como, né? A obediência, eu tenho aprendido que a obediência é uma das coisas mais importantes. E a gente tem que ser obediente a Deus. Isso. Quando a gente sente que a coisa não é nossa, que é a vontade dele, a gente tem que seguir. E como eu disse, eu tenho sentido nesses últimos dias que posso ser, ou melhor, que sou um mensageiro